Fala galera, vamos aqui com um vídeo falando de um resumo do Corinthians, quase um pré-jogo de Internacional versus Timão, partida que acontece nessa quarta-feira. Era para ir com live, mas pelo horário melhor, falei, deixa eu pegar pra galera não se empolgar, então só para não deixar passar batido, um vídeo aqui para dar um resumo da terça-feira do Timão e já prevendo o que pode acontecer ao longo da quarta-feira. Falando primeiramente dentro de campo, o Corinthians precisando se afastar da zona de rebaixamento, pode terminar a rodada até mesmo na lanterna do Brasileirão, então é importante pontuar um empatezinho contra o Colorado lá no Orlando Scapelli, não vai ser em Porto Alegre, porque ainda estamos com aquele problema na tragédia no Rio Grande do Sul, ainda tem todo o resquício, todo o pós que ainda vai durar muito tempo. E o Timão vai repleto de desfalques para essa partida, tá? O Brasileirão não para por conta da Copa América, então times que estão com jogadores convocados terão desfalques e o Timão ainda vem com uma sequência de atletas que, por conta de vários motivos, não estarão à disposição de Antônio Oliveira. A gente começa no Carlos Miguel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e ainda em negociação, quer dizer, pode ter se despedido do Timão contra o São Paulo, podendo ir para o Nottingham Forest, mas ainda não tem nada acertado, ainda não assinou o contrato, ainda não caiu a multa. Tomem cuidado com o pessoal que acelera para poder soltar algumas coisas. Oficialmente ainda não caiu o dinheiro, então, por enquanto, o Carlos Miguel ainda é jogador do Corinthians. Fagner segue entregue ao departamento médico, mais um desfalque. Na zaga, Caetano, expulso contra o São Paulo, desfalque. Raul Gustavo negociando saída para o futebol húngaro, desfalque. Félix Torres com a seleção do Equador. Já estamos com 5 desfalques. Seguindo, na defesa ainda tem o Palácios, o lateral, que como o pessoal brincou já em algumas lives, está fazendo curso de medicina. Não esteve à disposição contra o São Paulo e não viajou, segue com problemas e o Corinthians não falou nada a respeito. Fausto Vera também está fora, ele, por conta de negociação, ele já fez 6 jogos no Brasileirão e tem negociação em andamento. O próprio Atlético Mineiro já confirmou que existe interesse, então a negociação em andamento. Então, por conta disso, não foi nem relacionado. Pedro Henrique também entrega ao departamento médico, é outro desfalque, e o Henrique Romero. Então, o Henrique Romero com a seleção do Paraguai. São 9 desfalques para o Antônio Oliveira. Alguns jogadores a gente tem, inclusive, levou 3 zagueiros, levou o Kaká, o Gustavo Henrique e o Choca, o zagueiro da base que entrou contra o São Paulo, então vai com poucas opções para o banco de reservas, mas vai ter o retorno, além do Gustavo Henrique tem o retorno do Rodrigo Garro, então vai ter um time assim razoável. A dúvida, espero que não tenha essa dúvida, o Antônio Oliveira, espero que ele volte com o Breno Bidon, mas tem um pessoal, algumas escalações, o pessoal achando que ele vai manter o Moscardo, mas teoricamente o Timão deve entrar em campo com Cássio, Cássio, olha, eu pegando o Cássio porque o Carlos Miguel saiu, desculpa a minha falha. Matheus Donelli no gol, Mateuzinho na lateral direita, Kaká, Gustavo Henrique e Hugo, Breno Bidon, Ranielli, Coronado, Garro e Wesley e Yuri Alberto. O time mais ou menos base dele, mas com mudanças forçadas, por exemplo, no gol. Então Donelli deve ser testado, apesar do Corinthians também. O Internacional vai ter alguns desfalques. Então vai ser um jogo interessante para a gente ver o Donelli depois de... O pessoal passou acho que mais de 700 dias que ele não entra em campo, não joga pelo Timão, ele fez 10 partidas só, é um goleiro que vai estar meio que no olho do furacão, precisa jogar bem para poder ganhar confiança, até porque a gente vai falar um pouquinho aqui no vídeo também, o Corinthians segue com problemas para buscar reforços. Então, pegando esse gancho, vamos ver como é que vai ser a atuação do Donelli, vai ser um grande teste. Fora de campo, o Corinthians segue com problemas, ainda não fechou nenhum patrocinador, segue tentando antecipar algumas receitas, tentando conseguir uma forma de pagar a dívida, ainda não pagou o Santos Laguna, a dívida com o Félix Torres. Precisa acertar algumas coisas, então internamente o dinheiro que entrava todo mês da VaiDebet faz falta, 10 milhões de euros no cofre de um clube que tem uma folha salarial de 20 milhões, você deixar de ter 10 milhões mensais realmente dá um baque no caixa, isso o Augusto está correndo atrás para tentar resolver, mas estamos aqui já na segunda quinzena de junho, e já faz um tempinho que ele voltou lá de Londres, que aconteceu a rescisão com a VaiDebet e novidades ainda não aconteceram. As tais novidades que o Augusto Melo prometeu que voltava da Europa com novidades ainda não aconteceram. E nós seguimos acompanhando dentro disso. Isso atrapalha, inclusive, esse cenário de problema financeiro atrapalha em termos de reforços. E a notícia que aconteceu, que tivemos na terça-feira, foi com relação ao goleiro Santos, né? Até soltei aqui no shorts daqui do YouTube, mas detalhando um pouquinho mais aqui com mais tempo num vídeo com um pouco mais de calma. No shorts 1 minuto tem que ser meio que ligeiro. Aqui também não dá para esticar muito, é vídeo para vocês, mas para manter a galera informada, o Corinthians estava negociando com o goleiro Santos.
um goleiro que foi revelado, teve sucesso no Atlético Paranaense, foi para o Flamengo, no Flamengo não conseguiu se firmar como titular, então acabou virando reserva, perdeu espaço, acabou virando até terceiro reserva em algumas partidas e se transferiu para o Fortaleza no começo desse ano, só que jogou quatro partidas, 3 como titular, se eu não me engano, porque o João Ricardo acabou tomando conta. Então é um reserva do Fortaleza que não vem jogando e o Corinthians foi atrás dele. Só que aí, dando os créditos para o meu colega de imprensa, né, do jornalista Marco Belo, da Transamérica, do podcast Timão, do Time do Povo, de vários canais, um cara multifuncional, ele trouxe uma informação na terça-feira que o Fortaleza tinha pedido $1 milhão à vista para o Corinthians para poder liberar o Santos. O Santos tem o contrato até o final de 2026, então, óbvio, Fortaleza não iria liberar de graça nem reforçar um rival no Brasileirão sem ter uma compensação financeira. E aí, pegando a informação do Marco Belo, foi que por conta dessa falta de acerto, a negociação não aconteceu. Tanto que na noite da terça-feira, o Fortaleza emitiu uma nota curta, uma nota objetiva, falando que o goleiro Santos não está disponível no mercado para negociações. Então, conversas que estavam acontecendo entre Corinthians e Fortaleza para, de repente, ter esse acerto com o Santos, encerradas. E aí, o alvo que vem sendo citado, né, o nome da vez no Corinthians agora, depois da recusa de não acontecer a negociação com o Santos, é do Hugo, goleiro do Flamengo, que está emprestado para o Chaves, da segunda divisão do Portugal. Ele chegou até a dar declaração que ele agradeceu o carinho, né? Torcedor do Corinthians, claro, sempre que tem essa sondagem, essas especulações em várias redes sociais, há vários torcedores, mas o Corinthians acaba acontecendo muito disso. Deram, assim, palavras de repente, o pessoal apostando, né? Ele teve um começo bom no Flamengo, mas caiu, e a gente lembra também que no próprio Flamengo ele ficou como terceiro reserva em várias partidas do próprio Santos, que não era mais o titular. Então, é um goleiro que teve um começo meteórico, se falava do Hugo, goleiro de seleção, e acabou não vingando. É um nome que, assim, o próprio Santos já era um nome que não agradava a torcida. O Hugo está sendo um outro nome que também, apesar do carinho que eu citei aqui, vários torcedores não estão aprovando essa possível vinda do Hugo. O que eu vejo muito torcedor esperando que agora, contra o Internacional, o Donelli faça uma boa reestreia, consiga jogar bem. Tem ainda uma situação, o Corinthians está tentando negociar a situação com o Nottingham Forest. Tem alguns ajustes que estão acontecendo, por isso que a negociação não foi fechada. E um deles é tentar manter o Carlos Miguel até 10 de julho, quando abre a janela de transferências do mercado brasileiro. E aí sim, o Corinthians poderia inscrever um novo goleiro, se não tiver tomado a punição do transfer ban. Então pegar um outro goleiro no mercado. Mas até lá, a gente tem todas as dúvidas do Antônio Oliveira. De repente, se o Carlos Miguel não consegue esse acordo, o Corinthians tem que jogar final de junho, mês de julho, todas as partidas de junho com o Donelli, e o Donelli de repente pode aproveitar essa oportunidade. Quantas vezes a gente já não viu goleiros jovens ou goleiros assim que não tinham a confiança da torcida, que assumiram uma posição, entraram de repente numa fogueira e deram conta. O próprio Cássio, que foi a confusão aqui que eu falei no começo do vídeo, que eu estava pensando nisso. O Cássio, ele chegou pro Corinthians, meio desconhecido, né? Revelado no Grêmio, jogava no PSV, poucas pessoas conheciam. O Cássio chegou no Corinthians em 2012 por conta um jogo no Campeonato Paulista, que o Júlio César, que era o goleiro que ganhou o Campeonato Brasileiro em 2011, ele falha numa decisão do Paulista contra o Ponte Preta, né? Acho que nas quartas de final, ele é barrado e naquela oportunidade, o preparador de goleiros, ao invés de colocar indicar o Danilo Fernandes, que era o segundo reserva, indica o Cássio como o melhor preparado e vira o Cássio o jogador mais vitorioso da história do Corinthians, anos e anos como titular, oscilando em alguns anos, mas de uma forma geral o Cássio deu muita conta do recado no gol alvinegro. De repente vai que o Donelli entra, toma conta da posição e não se fala mais de nenhum goleiro, aí talvez só promover alguém da base, que isso pode ser pelo menos 3 goleiros, né? Levou o Cadu e o Felipe Longo, foram lá para Santa Catarina para poder pelo menos ter opções para o banco. Então a gente vai ver alguns detalhes, vamos ver como é que o Corinthians volta a atuar. É importante te lembrar que nesse momento conturbado, os resultados não estão vindo, o Corinthians teve uma vitória só no Brasileirão, mas
vendo sempre, tentando ser um pouquinho otimista em algumas coisas. O Corinthians vem de 2 jogos marcando 2 gols. O ataque do Corinthians, que tinha feito só os 3 gols contra o Fluminense, vem de 2 partidas seguidas, balançando as redes em 4 oportunidades. 2 gols contra o Atlético Goianiense, 2 gols contra o São Paulo. Então, de repente, o ataque começando a funcionar, vai que o Corinthians consegue engrenar no Brasileirão, porque um dos grandes problemas era a falta de pontaria do ataque. Porque o Corinthians criava, mas não conseguia tantas chances, e a defesa do Corinthians não está tão mal assim no Brasileirão. Vem oscilando, vem tendo alguns problemas, mas pode conseguir uns bons resultados. Então não dá para imaginar assim, contra o Internacional, o empate é um bom resultado por ser fora de casa, pelo momento, um terceiro jogo sem derrota seria importante para o Corinthians, mas não dá para não pensar numa vitória fora de casa, até por conta dos desfalques do Internacional. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido aqui esse vídeo. E a gente se fala depois aqui pra gente com pós-jogo, após Internacional e Corinthians. Abraços.